Irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus por esse momento. Estamos aqui reunidos para mais uma lição, a lição de número 7, que vai tratar a promessa de um coração novo. Eu quero me apresentar, eu sou o pastor Jefferson Belisário, aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos aqui na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, Brasil, e gostaria aqui de dizer que você é muito bem-vindo, fique à vontade para estar aqui conosco. Estamos aqui nesta mesa com um seleto grupo aqui de irmãos. Gostaria que os irmãos também se apresentassem, por favor, os irmãos. Irmãos, paz do Senhor, eu sou o presbítero Fabrício, daqui da igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, e vamos para mais uma gravação para a honra e glória do nome de Jesus. Bem, irmãos, eu me chamo Antônio, sou diácono aqui da igreja, e para mim é uma honra muito grande, né, fazer parte aqui desse quarteto onde a gente vai junto aprender a palavra de Deus. A paz do Senhor, amados, eu sou o presbítero Wellington. É uma honra estar aqui mais uma vez junto com esse grupo para a gente poder aprender mais de Deus e ver que realmente Deus tem uma promessa de um novo coração para nós. Amém. Eu quero fazer um convite a você. Por favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, deixe aí o seu like. É muito bom para que você possa receber ainda mais as nossas notificações. E todos fiquem à vontade, nossos visitantes, fiquem à vontade para participar no chat, fazer perguntas, né, deixar uma palavra de uma saudação. Por favor, isso é muito importante. Amém? Nós vamos, nesse momento, orar. Quero convidar aqui o presbítero Wellington para estar orando, para nós então iniciarmos a nossa lição. Então vamos orar. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa lição, que o Senhor possa falar poderosamente em nosso coração, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos e entendermos aquilo que o Senhor quer passar para nós através dessa lição, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Wesley, sou Wesley da Miriam. E eu sou a Miriam do Wesley. E hoje nós vamos fazer a leitura da lição 7. A promessa de um coração novo. Texto áureo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Agora vamos ler a leitura bíblica em classe, que fica em Romanos, no capítulo 2, versículo 25 ao 29, e Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 ao 34. Romanos, capítulo 2 diz: Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a circuncisão que, porventura, por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra da circuncisão és transgressor da lei? Porque não há judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a do que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Jeremias 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor,
porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, irmãos, por esse momento. Então, irmãos, nós estamos na lição de número 7, nessa revista As Promessas de Deus. Algo maravilhoso que nós temos aprendido nesse trimestre. E hoje, especificamente, a promessa de um coração novo. A gente pode observar que durante muitos anos o povo de Israel, ele serviu a Deus apenas com um coração religioso, né, restringindo o relacionamento que Deus gostaria realmente de ter com o seu povo. O povo estava ali totalmente ligado às leis de Deus, às tradições daquele povo. Mas a promessa de Deus era de um coração novo, ou seja, algo que a palavra do Senhor iria fazer da pessoa nova, algo diferente na pessoa, né? Como Jesus disse ali em João, no capítulo 4, no versículo 24, né? Que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E esse é o coração que nós precisamos ter, né? Que o Evangelho faz, que muda o coração do homem, aquele coração de pedra, transforma no coração de carne e faz essa obra poderosa. Então, pastor, é isso que nós vimos aqui. A palavra-chave da nossa introdução e da nossa lição é o coração. Que, resumindo, o que é o coração? Ele é o centro, ou seja, o reservatório de tudo aquilo que nós somos. O que o Wellington está reservado aqui dentro do coração. É verdade, o coração do homem é a base do sentimento interno, aquilo que o homem interior, nós vamos ver nessa lição, né, que o homem interior, o coração fala daquele homem interior, que vai ser construído, os irmãos vão entender na questão da aula, como a construção desse homem, que é esse homem espiritual, que a Bíblia nos ensina a ser. É tão verdade que esse coração, agora transformado, ele vai ser regenerado e vai ter uma mudança, né? É o que a lição nos ensina acerca de um coração novo. E na lição a gente vai estar aprendendo isso, né, pastor? Sobre como é esse novo coração que é prometido e a gente agora vai ter uma atitude nova. Glória a Deus. Então nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que trata do coração na perspectiva bíblica. E o primeiro ponto fala do coração na Bíblia. E é muito legal a gente ver porque textos, né, bíblicos falam muito do coração. Na Bíblia, né, raramente a palavra coração refere-se ao órgão, né, ao órgão físico. Geralmente, praticamente com todos os textos, quando a Bíblia fala do coração, está falando exatamente do homem interior. Normalmente ela fala isso para revelar o que tem dentro de nós. O nosso emocional, o nosso sentimental ali. Então, quando se diz coração, não é exatamente o órgão em si, mas sim as nossas emoções que estão preservadas ali. Automaticamente, o homem em si, o coração do homem é enganoso. Sim. Por algum momento, se nós deixarmos os sentimentos, ele leva-nos a nós a um caminho tortuoso. Mas a Bíblia, se nós andarmos na luz da palavra, nós vamos ver que como o Senhor nos leva a caminhos especiais e algo que nós vamos sentir que nunca sentiremos. Bem, então como o irmão já disse, né, e esse é o coração, né, do homem, ele é enganoso, né, mas quando o coração por si ele é transformado, né, pela palavra de Deus, a gente pode ver que a gente vai ser nova criatura, e é isso que Deus quer da nossa vida, né? Então, irmãos, exatamente, e é para essa dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, que a gente estava vendo aqui, né? E tudo que faz parte, então, da nossa alma e do nosso espírito. Então, quando a gente lê um texto, né, então tem várias, né, frases, né, e tem essa palavra coração, a gente já sabe que está se tratando daquilo que está dentro de nós, né, da nossa alma e do nosso espírito. Só complementando o senhor aí, sim. Quando fala de espírito, se você pegar o significado da Bíblia mesmo, bíblico, ele quer falar toda a força da vida. E a alma, ele quer dizer exatamente a criatura que respira, ou seja, o nosso ser, o interior. E no grego, se você pegar a tradução, ele quer dizer ser vivente. Ou seja, o coração é literalmente a razão da nossa existência, da nossa respiração, do nosso ser vivente. Glória a Deus. Muito bom. Muito lindo isso. Bom. Importante a gente então destacar aqui o segundo ponto, que é a circuncisão do coração. Inclusive o texto bíblico, né, a gente leu aqui,
que a nossa leitura bíblica em classe, e Paulo deixa isso muito claro em Romanos, no capítulo 2, essa questão de que o sentido verdadeiro, né, da circuncisão da nova aliança, Sim. que é exatamente essa transformação que Deus quer fazer em cada um de nós. E o Evangelho faz isso. Deus está lapidando o coração de Jesus, né, um coração perfeito, em nós. E aí, então, nós precisamos ter um coração circuncidado em Jesus. E isso é profundo e maravilhoso. E todos nós precisamos disso. Achei muito interessante essa colocação do senhor, porque o homem, quando ele aceita o Senhor, quando ele recebe Jesus na sua vida, o coração dele começa a mudar. Vamos botar pela minha vida. Foi dessa forma. Eu não nasci no Evangelho. Eu vim para a igreja jovem. Então, eu experimentei o mundo lá fora. Então, quando eu recebi Jesus, tudo era novo para mim. Tudo era diferente. Tudo foi assim, foi algo marcante. Glória quando eu a li Deus. esse texto, eu lembrei na mesma hora, quando fui batizado com o Espírito Santo, coisa quando eu linda. ouvi falar em Jesus a primeira vez, Uma como nova as coisas criatura. mudaram na minha vida. Uma nova criatura. Porque uma nova criatura. No princípio da aula eu citei esse assunto. Porque são sentimentos que eu nunca achei que eu ia sentir. Aleluia. Aleluia. Porque você começa a sentir algo marcante. Maravilhoso. E falando assim de uma nova criatura, tem outro texto também que o apóstolo Paulo deixou em Gálatas 6,15, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Glória a Deus. Né? Isso é profundo. Então, assim, uma nova criatura é que a circuncisão verdadeira agora no Novo Testamento é o nosso coração que é feito, né? Então, perfeito. Então, queridos irmãos, deixa o Senhor fazer esta obra na sua Aleluia. vida. Aleluia. Isso é fundamental. O presbítero Fabrício deixou aqui uma experiência, né? Ele falou que ele veio de fora, ele veio do mundo, ele viveu isso. Há muitas pessoas também, irmão Fabrício, irmãos aqui, que às vezes estão na igreja também, mas ainda não viveram esse processo e precisam viver esse processo de um novo coração, um coração arrependido, Uma nova né, criatura. uma nova criatura. Então, queridos, você que nos ouve, né, nesta hora aqui, por favor, deixa o Senhor fazer uma obra na sua vida. Ele tem tudo para fazer um coração novo em você, te dar um coração novo, fazer você experimentar coisas diferentes, porque a palavra de Deus, o Evangelho, faz isso, fez isso em nós e faz isso e pode fazer na sua vida. Isso é maravilhoso. É muito maravilhoso. E também a questão de, às vezes, nós somos nascidos no berço evangélico, cantamos Dai num novo coração e não sabemos o que é realmente esse coração novo. E da mesma forma que o presbítero Fabrício falou, eu sou nascido e criado no berço evangélico, mas vivi essa experiência também marcante na minha vida. E é interessante como tudo se transforma, tudo se renova a partir do momento que você tem literalmente o coração transformado, assim como a palavra diz, né? Que Deus vai pegar aquele coração duro de pedra Glória e vai a Deus. pôr um coração de carne. Glória a E Deus. interessante como a gente fala de coração, a gente vão remeter ao homem interior. E esse homem interior, quando a Bíblia fala desse coração, desse homem interior, é tão profundo, porque a gente começa a viver algo que nunca viveu. Sim. Então, assim, eu nunca achei que eu seria um presbítero da igreja, que eu ia falar diferenciado, que eu ia ter palavras pautadas, que o meu vocabulário ia mudar. Glória a Deus. Tudo muda. Muda. Tudo muda. Você muda completamente. Essa pessoa que você era não existe mais. Você começa a viver, como o pastor Jefferson falou, a pessoa que é transformada começa a viver algo que nunca viveu. Por isso que o Senhor dá tudo novo. Ele tira um coração e bota o... Literalmente ele faz isso. Bota isso aí. Agora, você viveu essa experiência. Uma coisa que a gente precisa deixar também muito claro aqui, que esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Aleluia. Né? Aleluia. Isso não é pelo meu esforço, não, mas eu sou um homem de bom coração. Muito Tem bom, muitas muito boa pessoas que palavra. não têm, né, o Espírito Santo e tem até um bom coração, boas obras, mas o que nós estamos falando é de transformação de vida, de mente, né? De tudo. É um novo homem, é uma metanoia. nova criatura. E essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo que faz isso, que capacita o homem de servir a Jesus, de seguir a Jesus e permitir que o Evangelho, que a palavra transforme. Então, você pode viver isso, Aleluia. você precisa viver isso para a glória do Senhor. Glória A propósito, Jesus. pastor, tem um texto que fala muito exatamente da forma que o senhor descreveu aí. Efésios 4, de 28 a 30. Que diz assim: aquele que furtava, não furta mais. Que coisa Não linda. é? Aleluia. Antes trabalha para isso. Glória a Deus. A sua boca não fala mais palavra torpe.
né? Mas antes ele fala tudo que produz edificação, né? Maravilha. E isso fecha os versos dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é o selo, né, da redenção. Né? Então, assim, fecha o que o senhor falou exatamente. É o Espírito Santo que faz isso com a gente. O velho homem que andava em pecado, agora já não peca mais. Agora a gente está vivendo para a glória do Senhor. Deus. E nesses pontos também do coração, como Jeremias destaca, eu também quero destacar também, no momento em que o próprio Jesus ele fala da importância de um coração novo, porque é do coração que procede maus pensamentos. Está registrado em Mateus, no capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus vai dizer assim: mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Então, olha a importância de nós vivermos um coração novo, sermos uma nova criatura, porque é dentro de nós que procede as coisas, e continua, porque do coração procede os maus pensamentos, procede mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, é importante que nós olhamos para dentro de nós mesmos e a gente possa, né, perceber como está o meu coração. Meu coração é um coração novo? É um coração regenerado? É um coração transformado? Isso é importante. É interessante, o senhor falou uma coisa legal, porque, olha só, o coração novo e um coração transformado, ele já não comete esse tipo que procede de dentro. É isso aí. Essas falhas não vão existir mais. Como o diácono Antônio leu, eu não vou fazer coisas erradas mais. Como o pastor fala assim. Então, não vamos pecar mais. Nós não vamos cometer falhas, essas falhas não vão ser mais. Não faz parte da nossa vida. Um vocabulário torpe. Não faz parte da nossa vida pegar aquilo que não é nosso. Trabalhar com desonestidade, ser uma pessoa desonesta. Isso não faz parte da nossa vida. Nós somos agora homens sérios, pessoas sérias, porque agora nós temos um novo coração. Um novo coração. E algo que Jesus também falou ainda no Sermão do Monte, que quando ele deu exemplo, né, sobre adultério, né? Ele diz assim: se tão somente olhar, no seu coração já cometeu adultério. Né? Então você vê que o procede mesmo do coração. Quando ele vai falar acerca do adultério, ele fala para o homem: se tão somente olhares para uma mulher, no seu coração você já cometeu adultério. Então realmente o pecado ele começa ali do coração. Né? Então vamos, irmãos, entender um pouco mais sobre o coração e a mente? A paz do Senhor, irmãos. Neste tópico nós aprendemos um pouco sobre o coração, não é mesmo? Você sabia que o coração refere-se a algo que está no íntimo, no interior do ser humano, que muitas pessoas também chamam de mente? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá! Na lição de hoje, em muitos textos bíblicos, a palavra coração refere-se à mente, mas não à mente e cérebro como parte da fisiologia humana, mas sim trata-se de uma metáfora. Embora a neurofisiologia do coração é muito interessante por si só, não tem relação com esse uso da linguagem. É por isso que em Deuteronômio 6,5 temos a ordem de amar a Deus sobre todo o nosso coração, alma e poder. Mas, quando a ordem é repetida nos evangelhos, acontecem 3 tipos de variações. Comum a todas as variações é a repetição da palavra mente, ao invés de poder. E isso acontece porque, ao acrescentar a palavra mente, os escritores dos evangelhos querem ter a certeza de que o público ouve a Jesus. Só que a adição se dá pelo fato de que o significado da palavra hebraica para coração refere-se ou inclui-se à mente. Por isso que as atividades mentais do coração metafórico são abundantes. Nas escrituras, o coração é onde a pessoa pensa, onde a pessoa compreende e tem entendimento. Por isso vemos que o coração faz planos e tem intenções. A pessoa crê com o coração e dessa forma o coração é o lugar da sabedoria, do discernimento e da habilidade. O coração é o lugar da memória e o coração desempenha o papel da consciência. Dessa forma, nós aprendemos que na Bíblia, o coração ou a mente não se refere ao órgão humano, mas sim daquilo que está em seu interior, no íntimo de seu ser.
Glória a Deus, irmãos. Muito bem. Nós vamos então agora para o segundo ponto da nossa lição, o coração de quem está em Deus. Mas antes de entrarmos nesse ponto, tem uma pergunta a ser feita para nós. Vamos ouvir a pergunta. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Miriam. Gostaria de fazer uma pergunta para os professores. Quando é que eu sei que tenho um coração novo? Glória a Deus, irmãos, aí por essa pergunta. Muito bem. Quando é que eu sei que eu tenho um coração novo? E aí, irmãos? Pois é, pastor. No início da aula o senhor já tinha falado sobre isso. É exatamente o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida do novo convertido, esse que recebeu um coração novo, ele vai transformar a pessoa de forma que ela vai entender isso. Na mudança de hábito, no modo de falar. Então, o próprio Espírito Santo vai trazer isso e a pessoa vai ter entendimento que ela está com o coração renovado. Pois é, isso daí a gente vê os frutos do Espírito também sendo gerados nas pessoas. Por exemplo, igual foi lido, né, no texto, aquela pessoa que adulterava, que pecava, ela já vai começar aquela mudança, e normalmente essa mudança ela vem literalmente de dentro para fora. Ela nunca começa de fora para dentro, normalmente ela vem de fora para dentro, e aí você vai vendo as mudanças que vão acontecendo e realmente você fala, não, essa pessoa nasceu de novo, essa pessoa tem um novo coração. E até a pessoa, os irmãos, o irmão tem uma experiência, às vezes aquele irmão era um irmão muito ríspido, duro, e chega uma situação que se depara com a situação que ele precisa viver esse homem interior, esse novo coração, e agora ele acaba falando, você mudou, o que houve com você? Você está mudado, você está diferente, porque esse novo homem interior mudou ele. Ele vai entender que o coração dele é diferenciado. Ele vai, opa, eu estou diferente. É isso aí. Por isso que o salmista, né, diz no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Exatamente. Ele sofre o dano, ele suporta mais. Né? O que o presbítero Beto colocou, o fruto do Espírito começa a surtir efeito na vida dele. É mais paciente, é mais longânimo. E ele vai perceber. Perfeito. Ele vai perceber. Ele mesmo e as pessoas em volta. Exatamente. Maravilha, glória a Deus. Então vamos aí, um coração inclinado a Deus, que é o primeiro ponto aí da parte 2. E quando uma pessoa recebe a Cristo, né, como o seu Salvador, seu Senhor, ele passa então um processo do novo nascimento, né, o processo da regeneração, que é um coração inclinado para as coisas de Deus. A esse respeito, o próprio Senhor falou, né? Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, precisamos desse novo nascimento. Essa questão do novo na nossa vida. Aqui que a gente tem falado na lição, né? O velho Wellington morreu. O novo Wellington está nascendo. Então, nós precisamos realmente saber o sentido de nascer de novo. É interessante, Wellington. Para o velho não tem nada. Sim. Só tem para o novo. O novo nascido que tem. A bênção é para o novo. Tanto que quando Jesus fez o primeiro milagre, o vinho velho acabou. Agora o novo vinho ia ser administrado. Então o novo tinha algo muito que ninguém nunca... Que é isso? O melhor vinho chegou porque era novo. Então a bênção é sempre para o novo nascido. Agora eu estou pensando aqui numa coisa. Esse ato, essa situação, ele é um processo, ele é instantâneo. Desse novo nascimento, dessa situação, como é que seria isso? No coração da pessoa... É instantâneo, é um processo? Como se daria isso? Não, eu vou falar por conta própria para mim. Quando eu comecei a ouvir, é algo que aconteceu instantâneo. Eu recebi assim, algo que aconteceu comigo notável, algo maravilhoso aconteceu. Então, a partir daquele instante foi tão marcante, porque eu chorei dias com aquilo ali. Eu lembrava, chorava. Tem pessoas que choram semanas, porque marcou. É algo marcante. Assim, literalmente marca. Você foi chegado com aquele fogo do Espírito. No meu ponto de vista, ele pode ser tanto um quanto o outro. Um pode marcar. Eu conheço vários exemplos de pessoas que foi gradativamente. Mas conheço pessoas também que mudou assim, literalmente da água para o vinho. E como o apóstolo Paulo escreve, né? Eis que tudo se faz novo, né? Nova criatura, exatamente. Eis que tudo se faz. Mas esse tudo pode ser gradativamente, né? Inicialmente o coração da pessoa muda
né, da água para o vinho, né, o coração dela, mas os hábitos, a velha mania, ele vai mudando, o Espírito Santo vai trabalhando isso na vida da pessoa e ela vai mudando de pouco a pouco. Que é o processo da santificação, né? O processo da regeneração. Né? É interessante que eu até posso colocar isso aqui na aula, a transformação. Vamos falar com a construção do vaso. Quando o oleiro vai fazer o vaso, ele faz de dentro para fora. A mão de dentro forma e a de fora sustenta. Interessante isso, né? Muito legal. Então, a mudança é de dentro para fora. Por isso que o Espírito, ele transforma o coração, ele vem trabalhando, transformando aquela pessoa. E exteriormente vai gradativamente. Achei muito interessante. Muito Glória a Deus, muito bem. E aí o segundo ponto aqui, um coração consciente. Né? Eu tenho um comentarista aqui, ele relata aqui a história, né, da mãe de Jesus, de Maria, que ficava observando e guardando no coração dela tudo aquilo que ia acontecendo, né, no crescimento, no desenvolvimento de Jesus, né, como filho ali. Ela ia guardando no seu coração, né, quer dizer, um coração consciente de que Deus estava fazendo uma obra poderosa naquela criança. Havia ali uma promessa, era o Messias, era o Filho de Deus. Então, tudo que ia acontecendo, ela ia guardando no seu coração. Ou seja, um coração consciente de que Deus está fazendo uma obra. E é assim em cada um de nós. Né? Nós precisamos ter essa consciência de que cada um de nós, o Espírito Santo, está trabalhando, né, de uma forma extraordinária e vai mudando os corações. E ele vai fazendo, o Espírito Santo ele vai fazendo, e nós sabemos que ele está fazendo. Por ele estar fazendo, e a gente ter essa consciência, tanto que o pastor Nando até citou, que a consciência, assim, nós sabemos que o céu está pertinho, que o Senhor está vindo, sentimos que o Senhor está próximo, porque nós sabemos disso aí, porque o nosso coração aponta isso. Muito legal. A certeza da nossa salvação. Da mesma forma que Maria, como mãe, tinha toda essa expectativa da pessoa de Jesus, né, o seu nascimento, o seu crescimento, nós agora também, de um coração consciente, nós temos essa expectativa de que Jesus, né, mesmo com a sua morte e aí a sua ressurreição, né, agora ele vai voltar para nos buscar. Olha que coisa linda. Glória a Deus. E é muito interessante enfatizar também que assim como nós recebemos o nosso coração, uma das principais coisas que nós aprendemos é literalmente fazer o que Provérbios fala, que é guardar os nossos corações. Guardar ele, porque dele vem toda a fonte de vida, ou também, ao contrário, né? Do meu coração pode gerar tanta coisa que posso trazer morte espiritual para as outras pessoas. Então eu preciso receber esse novo coração e estar disposto a guardá-lo também. Amém. Porque não adianta eu falar que eu tenho um coração transformado e não guardá-lo. De que adianta? Algo interessante que eu vi nessa passagem aqui do exemplo, né, de Maria, por ela guardar as coisas, eu lembrei, né, agora o fato do salmista, né, quando ele escreveu, né, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Então, essa conversão, o novo coração, também procede de um crescimento espiritual, quando a pessoa guardar a palavra, frequentar os cultos, né, ouvir a palavra do pastor, estudar a Bíblia, né, como devocional que temos, e isso tudo é o guardar, como Maria guardou aqui, né, a palavra de Deus no nosso coração. Muito bom. Glória a Deus. E aí, terceiro ponto, Deus vê o coração. Isso é algo extraordinário. A palavra de Deus diz em Hebreus que tudo está nu e patente diante do Senhor. Ele conhece cada coração. Você que está agora assistindo essa aula, tenha certeza, o Senhor conhece o seu coração, ele conhece tudo dentro de você. E aí, o comentarista faz aqui um detalhe muito legal, que ele coloca que, a partir então, né, desses textos de Jeremias, que o Senhor conhece o coração, né, Jeremias diz assim, tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas, né, vê, né, o pensamento e o coração. Diante disso, né, o coração do ser humano, irmãos, é um lugar, né, que poucos podem conhecer e adentrar e contemplar. Pois é, pastor, eu achei muito interessante que o senhor falou isso daqui, porque há esse coração cheio que o Senhor conhece, sonda o nosso coração, até para a gente entender que as lutas, que as provas que nós passamos, elas são permissão de Deus. Para que nós, muitas vezes, quando chegarmos numa situação de provas, de algumas aflições,
que às vezes Deus nos prova e aprova. Deus nos permite algumas coisas para moldar o nosso coração, nos forjar mais fortes, nos forjar mais valentes. E através disso aí nós temos que saber que Deus está no consciente de todas, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. E Ele, como a palavra diz, Ele não dá uma prova ou uma luta que nós não vamos suportar. E às vezes o grande problema é que às vezes o irmão fala assim, olha, eu não vou aguentar. Eu não estou aguentando passar por isso. Então, espera, confia no Senhor, porque o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a sua limitação, não é isso? Nós vemos aqui, é um ponto bem legal que o nosso comentarista diz, que o coração é o lugar mais escondido que o ser humano tem. Porém, Deus tudo vê. E quando eu estudava essa lição, eu lembrei do fato da igreja de Éfeso. Perante os olhos humanos, Éfeso era a igreja perfeita. Porém, quando chegou no foro íntimo, que é onde Deus vê, é isso aí. Eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor. É isso aí. Entendeu? Então, assim, Deus mostrou para a igreja o quê? Que eles tinham abandonado o primeiro amor. Ou seja, Deus foi o único que foi capaz de ver lá aonde eles pecaram. Muito bem, agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O comentarista fala aqui que esse lugar aí é um lugar que poucos podem conhecer. Ele não fala que só Deus pode conhecer. Então quer dizer né? que Porque Deus realmente conhece? Conhece. Como o presbítero Fabrício colocou, o presbítero Hélito, muito bem. O irmão, né, Diácono Elias também concorda com isso. Mas e aí? A pessoa, né, o homem pode conhecer o coração do outro homem? Onde a palavra do Senhor diz, né, que pelos frutos vos conhecerás, muito né? bem. Então, assim, com certeza o pastor conhece a sua ovelha, né? O pastor da nossa igreja conhece a gente, conhece a igreja, o nosso coração. Certamente um pai conhece um filho, né? Muitas vezes também na pregação o pastor até fala, muitos pais não conhecem o filho, não sabe do seu íntimo, não sabe do seu pecado interno, mas se o pai for um pai bíblico, um pai temente ao Senhor, ele vai sim conhecer seu filho. Isso, né? É muito legal, interessante a gente entender, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos concede isso. Sim. Quanto mais você é conhecedor da palavra de Deus, mais você se aprofunda na palavra, né, em Deus, é natural de você ir conhecendo a natureza do homem, os pecados do homem. Né? Gálatas 5, por exemplo, fala lá tanto do fruto do Espírito, mas também fala dos pecados. Né? Existe ali uma guerra da carne contra o Espírito, aí ele fala sobre aquilo que vem, né, do coração e do homem mau, do homem pecador. Então, ela concede que, como o Diácono Elias colocou, o pastor ele conhece o coração das ovelhas, conhece. Então, o pastor dizer assim, eu conheço o teu coração mais do que você mesmo, irmão. Aí o camarada se assusta. Mas como pode? Não, só Deus conhece o meu coração. Discernimento, não, né? Não é. Exatamente, a pessoa tem o discernimento. Como o pai deve ter o discernimento do coração do filho, o esposo para a esposa. Então, isso é natural de que a gente conheça o coração, né, uns dos outros, por causa da palavra de Deus. Como o Diácono Elias colocou, pelo fruto conhecereis. É interessante que o senhor colocou, achei muito interessante. Quem conhece é as pessoas que nos amam. Sim. Mas nós mesmos não nos conhecemos no nosso coração. Por mais que tentamos, às vezes, a gente não conhece o fundo do nosso coração. Mas aquele que ama a gente, nosso pastor, nos conhece. Às vezes, um assunto você vai tratar, o pastor fala assim, olha, esse caminho está errado, vai por isso daqui. Porque esse caminho que você vai tomar aqui, você vai se machucar. Aí volta ao versículo. Precisamos guardar nosso coração, por quê? Às vezes algum irmão chega pra gente e fala, ó, seu caminho tem que mudar. Por não guardarmos o coração, nós não aceitamos que Deus esteja usando o irmão para falar para nós. Até porque eu achei um ponto, volto já, só dar um voltinho para os irmãos entenderem. Quando Deus, a aula do nosso falando de novo coração todo momento. Quando Deus fala de um novo coração, é porque ele reprova o velho coração. Sim. Porque o velho coração é tudo aquilo que o senhor falou. E se a gente, por algum momento, alguns segundos, não precisa de você estar em lugares diferentes, às vezes em casa, sentado, se um pensamento maligno entra, ele acaba com tudo que foi construído até aqui. Eu gostaria até de Não é verdade, pastor? abordar esse assunto aqui, o presbítero Fabrício,
Porque também, novamente, no Sermão do Monte, né, naquele mesmo texto que eu falei, né, se tão somente pensar, isso é Deus, ele conhece os corações. Ele conhece os corações. E quem é tão corajoso quanto o salmista quando ele diz assim, sonda-me e me conhece, né? Porque Deus, ele conhece os corações. Porque muitas vezes, muitos pecados cometemos que ninguém consegue saber, mas Deus sabe, só no pensar. Porque a palavra do Senhor também no Sermão do Monte fala que se você só maquinar matar seu irmão, você já cometeu o assassinato. Então o pecado está até no pensamento. Então, Diácono Antônio Elias, é interessante isso. Então a gente pode aqui, num consenso, né, perceber que Deus conhece, né, o nosso coração, e também o pastor conhece o nosso coração, deve conhecer o nosso coração, né? O pastor com as suas ovelhas, o pai com os seus filhos, perfeito? Sim. Isso é importante para que a gente sempre tenha alguém que possa também nos instruir. Porque aquilo que o presbítero Fabrício disse é muito sério, que às vezes a gente não consegue enxergar a natureza do nosso próprio coração. Mas uma pessoa usada por Deus vai fazer isso e vai nos apontar onde nós precisamos corrigir aquele desvio do nosso coração. Muito Amém? bom, muito bom. Falando do pastor, então vamos uma palavra do pastor para nós aqui nesse momento. Pai do Senhor, vamos pensar um pouco hoje sobre a promessa de um novo coração. O novo coração é uma expressão que a Bíblia usa para se referir ao nosso homem interior, a nossa alma, que é a sede das nossas emoções, da razão, do intelecto, do espírito e da consciência. É aquilo que a alma, como invólucro, como bainha, detém, que é a nossa parte interior. Quando nós nos convertemos, Deus nos dá um novo coração, ou seja, a regeneração, já quer dizer a nova vida, o novo coração que Deus nos dá, é um coração produzido segundo a obra do Espírito Santo. Então esse é um coração dado segundo Deus. É um coração que vai ser despertado para amar a Deus sobre todas as coisas. É um coração que vai odiar a idolatria. É um coração predisposto a buscar a Deus, a conhecer as Escrituras, a gostar das coisas que são de Deus. Uma das características do novo nascimento é que eu não sou mais aquilo que eu era. Então a predisposição do coração muda. Aquilo que eu gostava demais antes de me converter, agora eu não gosto mais. Então eu tenho uma nova vontade, um novo gosto, uma nova satisfação, e essa satisfação e esses desejos são desejos por Deus, pelas coisas de cima. Hoje, qual é o grande problema dos crentes? A maioria dos crentes nunca nasceram de novo. Daí você não consegue tratar o coração dessas pessoas. Não há nenhum curso, não há nenhum treinamento, não há nenhum ensino, não há nenhum aconselhamento. Essas pessoas não se submetem a um discipulado porque elas não podem ser mudadas. É como um porco que você tira do chiqueiro, dá um banho, traz para dentro de casa, passa perfume, mas na primeira oportunidade que o porco conseguir, ele vai para o chiqueiro. Por quê? Porque a natureza dele ainda gosta daquela lama. Assim também é o homem que não se converteu. Enquanto Deus não mudar o coração dele, enquanto ele não se converter, ele não terá um coração perfeito diante de Deus. No Antigo Testamento, Deus usava expressões, e era o coração do rei Asa perfeito para com o Senhor, ou seja, todos os seus atos agradaram a Deus. Uma pessoa cresce à proporção que ela recebe a palavra de Deus. Jesus disse que há corações que é um solo que vai produzir 30 por 1. Há corações que é um solo que vai produzir 60 por 1. E há corações que vão produzir 100 por 1. Ou seja, há pessoas que vão amadurecer mais, que vão crescer mais, que vão aprender mais de Deus, que vão criar um relacionamento pessoal com Deus. Esse novo coração produz alegria, produz o enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo derrama o amor de Deus, a alegria, o gozo no nosso coração. A alegria é uma condição inata, é uma condição natural desse novo coração.
O cristão é naturalmente feliz, é naturalmente jubiloso, é naturalmente vitorioso, independente das circunstâncias que acontecem, porque ele tem um coração dado por Deus. A habitação do Espírito Santo em nós, nos tornando o templo do Espírito Santo, nos conduz de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E nós somos, como diz o texto de Eclesiastes, nós somos como a luz que vai brilhando até ser dia perfeito. O cristão está num discipulado constante de crescimento até chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Que eu e você possamos sondar o nosso coração e ver se há no nosso coração angústia, se há no nosso coração avareza, se há no nosso coração egoísmo, ingratidão ou qualquer tipo de impureza ou pecados que desonra a Deus. Um coração que já nasceu de novo não vai abrigar essas coisas, porque esse coração odeia o pecado e ama a santidade. Deus abençoe você e lhe conceda um novo coração. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Então, muito bem, nós vamos aqui no nosso terceiro ponto, que fala promessas para o coração. E aí, o subtópico aqui fala do coração feliz, ou seja, quando a pessoa tem um novo coração mudado, como aquela obra realizada por Deus, pelo Espírito Santo, essa pessoa ela tem um coração alegre, ele é feliz. É uma realidade isso na vida dela. Interessante. Eu achei muito interessante o que o senhor colocou, pastor. Essa parte felicidade. Os irmãos veem que isso, nós temos um problema de convivência geral entre famílias, esposo, esposa. Mal do século, né? Geral, isso é mal do século. Isso é muito bom colocado. Porque nós vamos ver isso agora acontecendo, as pessoas querem ser felizes a qualquer preço. E acha que a felicidade está ligada à carne. Eu quero ser feliz, eu vou largar a minha família, eu vou largar os meus filhos para trás, eu vou largar a minha esposa para trás, eu vou comprar um carro novo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não tem nada a ver. Bens materiais. E não encontra a felicidade, porque a felicidade não está ligada a isso. Felicidade é algo interior. Está ligado ao nosso homem interior. A isso que nós estamos comentando aqui. É o que o próprio autor diz, né? A felicidade do cristão não está em coisas materiais, e sim fazer a vontade de Deus. Aqui em Provérbios nós lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. É essa felicidade que as pessoas precisam entender. Nossa felicidade não está apegada a bens, a coisas materiais, e sim fazer a vontade de Deus. Presbítero Edson, interessante que o versículo fecha dizendo que o espírito abatido, ele seca até os ossos, né? Como o Fabrício estava falando aqui acerca do que o homem quer, a felicidade que ele busca nas coisas, e muitas vezes a frustração acaba resultando, né, na doença do século, né? Que é a depressão, né? Essa doença aí acaba trazendo. E a verdadeira felicidade está em Deus. Aqui o autor aqui, ele trouxe até o Sermão do Monte, né? Para falar das bem-aventuranças, que o significado de bem-aventurado é feliz é aquele. Mas para a gente entender melhor aqui, quando ele fala bem assim, bem-aventurado é o que chora. Mas o que chora não é aquele que está triste, mas aqui a gente aprende que o chorar aqui vai trazer profundidade, felicidade interna. A pessoa não vai morrer de depressão, mesmo estar chorando por algum motivo. Aqui a bem-aventurança fala assim, aquele que é perseguido por amor do meu nome. Mas a felicidade que Deus dá, ele vence isso tudo. Ele não tem depressão, ele não tem angústia, ele não tem tristeza da alma, não tem ansiedade, mesmo sofrendo perseguições, como está no Sermão do Monte, mesmo sofrendo essa perda, né, o choro, ou seja, né, o espírito abatido, mas ele vence isso tudo, por causa do novo coração que ele recebeu. Muito legal. Então a gente vê que as pessoas estão vivendo um processo neste mundo onde eles buscam, né, todo custo, a qualquer preço, né, a alegria por qualquer a satisfação, preço. A felicidade, né, pessoal, a qualquer preço. E só Deus pode dar, só o Senhor pode fazer, só em Jesus
nós somos completos, né, felizes. Veja, o Evangelho não fala que nós não teremos dificuldade, que nós não teremos lutas, nós não teremos perseguições, doenças, tudo isso nós temos. Exatamente, pelo contrário, nós sofreremos todas essas coisas. Mas a alegria do Senhor, aleluia, né, a paz que excede todo entendimento, na vida daquele crente com coração novo, transformado, cheio do Espírito Santo, é um coração que não vive em depressão, não vive em ansiedade. A depressão é o excesso do passado. É por isso que a pessoa está deprimida. Sim, ela vive focada nas coisas lá atrás. Como a ansiedade é o excesso do futuro. A pessoa fica naquela angústia lá do futuro. Ou seja, ela não consegue... Não vive hoje. Né? Não consegue, vive porque felicidade é hoje. Perfeito, hoje. Porque nós vivemos o momento. Nós não nos alimentamos das coisas materiais, por mais que podemos sim, né, viver isso, e devemos também, mas nosso coração não está inclinado para as coisas dessa vida. Então você que está aí com o coração, quem sabe abatido nesta hora, né, ansioso ou deprimido ou deprimida, você precisa entender que você precisa desse Jesus, da presença do Espírito Santo, porque ele vai mudar você, vai mudar o seu coração e você vai poder viver essa felicidade que o verdadeiro cristão vive. E é muito interessante quando nós vemos um cristão viver essa felicidade. Às vezes a gente olha uma pessoa que tem uma condição mais simples, passando por uma provação, uma dificuldade, mas quando ela chega na igreja, é aquela alegria que contagia até quem está do lado dela. Isso é muito maravilhoso. Aquela alegria do Senhor, ele vai transmitindo ali. Então é muito a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, isso aí, ó. Eu conheci um moço, pastor, vou contar para os irmãos, um moço muito simples. Eu fui visitá-lo e a casa dele não tinha piso. Era de terra batida. Não tinha piso, irmãos. Era terra batida bem varridinha, né? E ele ia orar na igreja, chegava na igreja, pensa num homem alegre. Que alegria aquele homem tinha. Muito, muito, muito simples. Estou falando de simples e muito pobre. Mas ele tinha uma alegria que muita gente que tem milhões não tem a alegria que aquele homem tem. E quando o pastor citou disso aí, eu lembrei dele na hora. Um homem que a alegria dele era o Senhor. Chegava na igreja, aquele homem abria a boca para glorificar a Deus. Louva o teu nome porque o Senhor tem me dado tudo. Glória a Deus. Cheguei na casa dele e ele não tinha nada. Isso é lindo. Porque a alegria dele não era o tudo desta vida, mas era o coração cheio de Deus. Aleluia. Era o coração amando a Deus. Ele amava o Senhor como ama até hoje, que eu não sei como ele está, acredito que ele está em Deus ainda, mas é um homem cheio de Deus. Isso é maravilhoso. Muito simples. Aí eu lembrei daquela palavra que o pastor Jário falou. Às vezes você é um homem próspero, mas é muito simples. Mas é um homem, às vezes é um homem muito rico, mas miserável. É isso aí. Então, nesse ponto aqui, a gente tem, né, as promessas, né, de Deus para um coração, né, um coração feliz e também um coração cheio de amor, né, que é a essência do cristianismo. A pessoa, ela sabe amar, né? Ela ama verdadeiramente. Ela entende o que é o amor. O amor não é um amor de troca. Ela realmente, ela transmite o amor de Deus. Ela sabe amar verdadeiramente. Ela decidiu amar, né? Ela decide amar. Né? O amor é uma decisão, é a decisão. Muito ela bem. decidiu amar. Achei muito interessante que quando você tem o Senhor, que seu coração é mudado, você decide amar independente dos erros das pessoas. Porque as pessoas hoje, eu amo se você me amar. Eu trato bem se você me tratar. É o que o mundo vive. Mas nós que temos um novo coração, nós decidimos amar. Glória a Deus. Independente do como nós vamos ser tratados, mas nós vamos amar os irmãos. O irmão tem dificuldade? Tem. O irmão tem luta, o irmão tem aflição? Tem. Ama o irmão do jeito que ele é. Não adianta você querer mudar a pessoa para você amar ela. Isso não funciona. Nós temos que amar do jeito que a pessoa é, né? Do jeito que o irmão é. E o cristianismo, né? Ele é amor, né? Tanto é que o primeiro maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Que é o sentimento na vertical, né? Que a gente tem amar a Deus. É isso aí. E no horizontal, né, é amar o próximo como a ti mesmo. E eu acho muito interessante quando a gente fala no amor no vertical e no horizontal, que quando você faz um vertical e um horizontal, forma a cruz. E a cruz é a prova do maior amor. Né? O maior amor do mundo foi pregado na cruz do Calvário. E a gente tem que seguir o exemplo, né, de Cristo, né? Amar uns aos outros. Por isso que o próprio autor ele vai falar que o coração do salvo está cheio de amor,
Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vosso coração e sede agradecidos. Glória a Deus. Muito bem. E o terceiro ponto aqui, né, a última parte da nossa lição, que é o penhor do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui, a gente vê Paulo escrevendo a 2 Coríntios, né, no capítulo 1, né, o texto bíblico que mostra que o penhor do Espírito é a garantia, né, da nossa salvação dada por Deus, testificada em nosso coração. Isso é maravilhoso, isso é algo muito profundo. Isso é forte. É muito forte, porque é algo que nós testificamos em todos os momentos. Eu não sei os irmãos, mas às vezes você vive a vinda dele a todo momento. Todo acontecimento que aponta, o coração já acelera. Sim. Você já está chegando. Eu vou conhecer. Como é que vai ser? Porque a certeza que nós temos, a certeza que esse penhor nos foi dado, que esse Espírito nos garante. Que é a garantia. A garantia. É que nós sabemos, nós estamos falando para os irmãos, todos os irmãos salvos em Cristo. Irmãos, grande maioria dos irmãos que estão vendo, tem o Senhor, vive uma experiência com Deus. Mas nós estamos falando de algo que o Senhor coloca nos nossos corações. Não é algo que nós vivemos isso. Essa experiência notável de você saber que Ele está vindo. Que Ele está vindo buscar a sua igreja. Que esse Espírito, Ele confirma em todo momento as experiências, os dons espirituais. A experiência que Deus está falando com você. Você sente Deus falar com você, olha, chegou, é o momento. E uma coisa muito interessante é isso daqui, ó. Eu, quando me casei com a minha esposa, foi dado esse penhor para ela. E qual é o penhor que Cristo nos deu, que um dia Ele irá nos buscar? O Espírito Santo é o nosso penhor. Aleluia. Ele é a certeza, Ele é a garantia que Cristo deixou explicitamente falando. Eu vou voltar e vou cumprir a promessa. Eu achei interessante o que você falou da aliança, presbítero Wellington. E eu lembro, né, quando pequeno, a minha mãe, ela tinha uma joia, né? Ela ganhou do meu pai uma joia. E essa joia ficava lá em casa guardada às 7 chaves. Mas em dado momento, a família lá em casa precisava de um dinheiro, né? Ela corria no banco, deixava a joia, que era o penhor, pegava um dinheiro emprestado, depois ela era um socorro, né? Ela voltava com o dinheiro e pegava a joia de volta. Aí nisso aí eu aprendi o que é penhor. É a garantia que o banco tinha que ela ia voltar para poder pegar a joia de volta. E o Espírito Santo é exatamente isso na nossa vida. É a garantia que o dono dele, o Jesus Cristo, vai voltar e vai nos levar para o céu. Glória a Deus, nós estamos, né, chegando aqui às partes finais, mas eu quero antes pedir o presbítero Fabrício para que convide os irmãos aí para o momento da oferta. Amém, irmãos? Eu vou convidar os irmãos a um momento do nosso ofertório, um momento que você pode ofertar ao Senhor, onde você vai participar com as suas ofertas, com os seus dízimos. E nós convidamos os irmãos para participarem da campanha dos 1000 valentes, para nós comprarmos esse espaço, que deve estar aparecendo para vocês as imagens, onde o Senhor nos dá esse espaço gracioso para que nós possamos cultuar ao Senhor, os nossos filhos, a nossa família, e que você seja usado por Deus nesse momento. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Graças a Deus, irmãos. Então, estamos nesse quadro aqui, perguntas e respostas. E vamos, então, testar o conhecimento de vocês. A primeira pergunta é, de acordo com a lição, o termo coração refere-se ao quê? Letra A um simbolismo de bravura. Letra B, é um órgão vital no corpo humano. Letra C, emoções conforme a poesia e o teatro. E letra D, a realidade da vida interior de cada pessoa. Muito bem, se você respondeu a letra D, você acertou a resposta, a realidade da vida interior de cada pessoa. A segunda pergunta é, como é o crente que recebe um novo coração? Letra A, tendem a não se importar com as necessidades dos outros. Letra B, usa a vulnerabilidade das outras pessoas para atingir seus objetivos. Letra C, sabe guardar o coração diante das pessoas e cumpre a vontade de Deus. E letra D, tem dificuldade para guardar mágoas e ressentimentos. Muito bem, se você marcou a letra C, você acertou a resposta. Sabe guardar o coração diante das pessoas e cumpre a vontade de Deus. A terceira pergunta é, de acordo com a lição, qual é a essência do cristianismo? Letra A, a promessa da vida eterna com Deus. Letra B, perdão dos pecados a todos que se arrependem. Letra C, a humanidade de Jesus sendo o Filho de Deus. E letra D, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A essência do cristianismo, se você marcou a letra D, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você acertou a resposta. A quarta pergunta é, o que deve ser testificado em nosso coração conforme a nossa lição? Letra A autossuficiência de alguém pode se salvar por seus próprios méritos? Letra B, a dúvida em relação à existência do poder de Deus? Letra C, o penhor do Espírito Santo como garantia da nossa salvação? E letra D, a paz no coração enquanto se vive em pecado? Se você respondeu a letra C, o penhor do Espírito Santo como garantia de nossa salvação, você acertou a resposta. Então esse foi o momento das nossas perguntas e respostas e vamos voltar agora para a finalização da nossa lição. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos para a conclusão da nossa aula e eu quero deixar aqui uma frase, né, da conclusão, que Deus tem, irmãos, para você, viu, irmã, para a senhora aí, uma promessa de um novo coração, um coração feliz, cheio do amor de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então permita que Ele faça isso em seu coração. Algo interessante nessa lição foi realmente assim, tratar do novo coração, né? Eu queria deixar para os irmãos aí os salmos, né? Que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um coração novo, ele busca a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Foi uma aula muito maravilhosa com os irmãos, com o pastor, que foi marcante. Nós falamos de muitas coisas importantes. Falamos de coração, de sentimento, de novo homem, de transformação, né? Eu queria deixar um texto para os irmãos, está em Provérbios 23, verso 26, que fala assim, dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Né, os irmãos, é um texto que o Senhor pede
ao homem o coração. Que é a transformação, ela só é dada quando o homem aceita e quer ser transformado por Deus. Amém? Amém. Sobre essa questão do coração, um versículo que eu quero deixar para a meditação dos irmãos está lá em Coríntios 1, versículo 20, que diz: porque quantas promessas há de Deus, são nela sim, e por ele o amém. Então, se Deus prometeu você, se Deus tem uma promessa na sua vida, creia, meu amado, Glória a Deus. porque ela vai se cumprir. Se ele fez, ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta. Amém? Glória a Deus. Glória Então, a eu Deus. quero aqui agradecer aos irmãos, a presença aqui de todos vocês, Diácono Antônio, presbítero Fabrício, presbítero Wellington. Muito obrigado, Benção. né, Gravar com o participarmos senhor, sempre uma juntos honra. aqui. Amém. Deus abençoe muito vocês, viu? Amém. Glória a Deus. Pedir o Diácono Antônio para poder fazer a oração final, por favor. Amém. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te render graças, Senhor, meu Deus, por essa aula maravilhosa, onde aqui tivemos a oportunidade, Senhor, de aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Pedimos, ó Senhor, que o Senhor dar-nos, ó Pai, a cada dia um coração renovado na Tua presença, Senhor. Para que possamos, ó Senhor, meu Deus, fazer, ó Pai, o que te apraz, fazer o que te agrada, Pai. Assim somos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Gente.